página 72, tá certo? Nós vamos conhecer um pouquinho hoje sobre a alimentação. Vamos lá? Prestando atenção, tá? Vamos lá, meus amores. Observa aí a imagem desses dois pratos de comida, tá? Qual dos pratos acima você come com mais frequência? Ok? Por que você acha que os pais não deixam os filhos comerem tudo que querem? Duas perguntinhas aí para vocês. Para mantermos uma boa saúde, devemos escolher bem os nossos alimentos. Temos que escolher aquilo que vai entrar no nosso corpinho, né? Porque o nosso corpo é como uma máquina que utiliza como combustível os alimentos que consumimos. Porém, alguns alimentos o fazem trabalhar muito melhor que outros. Para manter uma boa saúde, devemos optar por uma alimentação variada, com verduras, carne, frutas, leite e seus derivados, ok? O que acontece com os alimentos em nosso corpo? Vamos descobrir. Precisamos comer para obter os nutrientes que o nosso corpo precisa. Ao comermos alimentos ingeridos, permitem recuperar as energias gastas, crescer e manter sadio o nosso organismo. O corpo ele retira e absorve os nutrientes dos alimentos em um processo chamado digestão. Na boca, o alimento é triturado, né? E com a ajuda da língua mistura a saliva. Aí o nosso alimentozinho, a nossa comida que passou pela nossa boca, vai descendo até o nosso estômago, não é isso? Ao engolir a comida, passa pelo esôfago até chegar ao estômago e ao intestino. Esses órgãos se encarregam de digerir e aproveitar as energias dos alimentos. Os restos de alimentos que não foram aproveitados são eliminados de nosso corpo na forma de fezes. Agora você vai colocar o seu livrinho aí na página 73 e vamos lá. Vamos agora descobrir as origens dos alimentos. Ao nascer, todos os mamíferos, inclusive nós, seres humanos, alimentamos-nos do leite materno. Esse é o alimento ideal para o recém-nascido, pois ele contém todos os nutrientes necessários para o bebê crescer forte e saudável. Com o passar dos meses, o bebê começa a ingerir alimentos sólidos. Qualquer alimento que consumimos pode ser classificado como a sua origem em animal, vegetal ou mineral, tá? Então tem essas classificações. Qual é a origem animal? Os alimentos estão os ovos, a carne, os seus derivados, né? Isso como a salsicha, a linguiça, a mortandela, o leite e os seus derivados, como o queijo, a manteiga, o requeijão. Então, são aqueles alimentos que são de origem de um animal. Toda carne deve ser bem cozida, principalmente a de boi e a de porco, pois esses animais, quando criados em condições inadequadas de higiene, podem conter em seu organismo um verme conhecido como tênia ou solitária. Observa a imagem aí desse verme. A solitária é classificada como um parasita, pois vive no corpo de outro animal, o hospedeiro, causando-lhe prejuízos. Esse verme pode infectar também o intestino humano, caso seja consumida a carne de um animal infectado pelo parasita. Devemos ter cuidado não só com a carne, mas também com os seus derivados, né, que são comidas que são de origem da carne, como a linguiça, a salsicha. Tem que ter cuidado também com esses outros alimentos. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre os alimentos de origem vegetal, que são aqueles alimentos que têm a origem de um vegetal, tá certo? Eles são ricos em vitaminas e sais minerais, nutrientes essenciais para o nosso crescimento e funcionamento do nosso corpo. Além do que, muitos são fortes de fibra, que é muito importante para o nosso corpo, tá? Que facilitam o processo da digestão. Além das frutas, das verduras, dos legumes e dos cereais, temos também os derivados dos vegetais, como o óleo de milho, do girassol, da soja e o azeite de oliva, que são alimentos que são derivados de vegetais.
Existem ainda vegetais que podemos comer cozidos, como o feijão, o arroz e o milho. Porém, ao cozinharmos algumas verduras e legumes, devemos ter cuidado. É que a temperatura elevada pode retirar desses alimentos suas propriedades que beneficiam a nossa saúde, ok? Agora vamos aí conhecer um pouquinho sobre a origem mineral. O sal, gente, é de origem mineral, né? A água é bastante empregada para temperar os alimentos, o sal. E a água pode ser encontrada em praticamente todos os alimentos que produzimos, por mais secos que eles sejam, como bolo, biscoito. Então, todos esses alimentos que utilizam água, que utilizam sal, são derivados desses dois minerais, ok? Quem são os nutrientes? A gente costuma ouvir sempre que é preciso se alimentar bem, incluindo na alimentação itens que muitas vezes não nos agradam, como algumas verduras e hortaliças. Não é isso? O motivo, gente, é que as substâncias de que o nosso corpo precisa, ou seja, os nutrientes, estão presentes em diferentes tipos de alimento. As proteínas são responsáveis por ajudar o nosso corpo a crescer, atuam na formação dos músculos, dos ossos, do sangue, pelo e diversos órgãos. Além disso, eles auxiliam, as proteínas, o nosso corpo quando ele está doente e machucado. Podem ser encontrados em quantidades de proteína nas carnes, no leite, no feijão, no queijo e no iogurte, e etc. Vamos aí na página 75, conhecer um pouquinho sobre o carboidrato e as gorduras. Eles são principais nutrientes fornecedores de energia que permitem ao nosso organismo realizar todas as suas atividades. Os carboidratos são encontrados em arroz, no milho, no trigo. Já as gorduras são encontradas em margarinas, banha de porco, castanha e soja. Observa aí, o que são os carboidratos e os que são as gorduras. As vitaminas e os sais minerais. Eles podem ser encontrados em abundância nas frutas, nas verduras, nos legumes, nos cereais. E eles ajudam o organismo a desempenhar suas funções e fortalecer a nossa saúde, tá? As vitaminas e os sais minerais. Por isso, gente, é importante a gente ter uma alimentação variada. Comer de tudo um pouco, ok? Mas com cuidado. Tem que lavar, higienizar as frutas, higienizar aquilo que entra no nosso corpinho, ok? Ok, observaram aí, prestaram atenção no conteúdo que a gente explicou, bem facinho, né? Agora vocês vão realizar a página 75, lado B, página 76 e 77, lado A, certo? Caprichem, qualquer dúvida pode procurar aqui, tá bom? Beijos, tchau, tchau.